Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, 27ª rodada. E aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, Rio de Janeiro, chuvoso, apesar de eu não morar na capital, tá? Eu moro mais para a parte norte do Rio de Janeiro, né? Na parte de cima do Rio de Janeiro, aqui, região dos Lagos. Aqui não estava chovendo, tempo fechado, mas não estava chovendo, mas no Rio, em São Januário, onde foi o jogo, estava chovendo, choveu, parou, mas deu para jogar futebol, não ficou um polo aquático, deu para jogar. O Machão da Gama venceu o Leão do Pici, o Lion, por 1-0, gol do francês Payet. Payet, tem que fazer biquíni, Payet. O Vascão venceu com gol do francês, 1-0 em cima do Fortaleza e vai ficando fora da zona de rebaixamento. Vai ter que secar aí, principalmente o Santos, né? Que o Vasco saiu, colocou o Santos ainda vai jogar. Tem que dar uma secada no Santos para o Vasco terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Mas vitória importante do Vasco em cima do Fortaleza, porque a sequência do Vasco, a princípio, é uma sequência complicada. Ele vai ter aí dois confrontos, dois clássicos, né, com Flamengo e Botafogo. No meio disso aí tem Goiás, Cuiabá. Eu acho que tem Internacional, se não estiver enganado. Ou seja, os próximos jogos do Vasco são jogos pesados. E o Fortaleza, que está brigando na parte de cima da tabela, poderia, quem sabe, com a vitória terminar numa terceira colocação, mas também está se preparando para a final da Sul-Americana. Veio ao Rio, mas não conseguiu vencer. Por que o Fortaleza não conseguiu vencer? Por que o Vasco venceu? É sobre isso que a gente vai falar rapidamente e vamos dar a classificação pós-vitória do Vasco em cima do Fortaleza. Então peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, que vai dormir feliz, e meu amigo torcedor do Leão do Pici, que vai dormir triste, mas irmão, faz parte, o campeonato é parelho. Então, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Beleza? E mais uma coisinha, se você gosta do canal, acompanhe o canal, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Deixa aqui eu falar algumas coisas sem ordem aqui, cronológica, simplesmente coisas que eu vou lembrando, que eu vi do jogo e vou falando. Isso aí eu vou ter que falar sempre. Tá? Isso eu vou ter que falar sempre. Sobre simulação. Pô, irmão, tá feio, parceiro. Tá feio. Eu sei que tocar no rosto pode ser perigoso, mas, irmão, qualquer passada de mão no rosto, porra, nego tá caindo, parece que tomou um soco, parceiro. Pô, tá feio, cara. Na boa, o VAR tem que começar a intervir. Teve um lance nesse jogo, agora eu não me lembro se foi o jogador do Fortaleza do Vasco, que teve a mão no peito, o cara meteu a mão no rosto. O Peck tomou um cartão amarelo porque simulou o pênalti. Se ele tomou um cartão amarelo porque simulou o pênalti, tem que ter cartão amarelo também pro cara que simulou ter tomado uma pancada na cara. O nego encosta no peito, o nego tá metendo a mão na cara. Deveria tomar o cartão amarelo também para ver se para com essa porra. Pô, tá feio. Todo jogo, não é só esse não. Todo jogo tem isso. Todo jogo tem isso. Simulação de falta. Porra, irmão. Tá feio pra cacete.
Teve uma, eu acho que foi o jogador do Vasco, acho que foi o centroavante do Vasco. O cara nem tocou nele, ele se jogou. O juiz mandou a bola rolar, ele levantou e saiu correndo. Porra, bicho, pra quê? Sinceramente, tem coisas que eu não consigo entender. Outra coisa que eu não posso deixar de falar. Apesar da derrota do Fortaleza, mas, irmão, a caneta que o Caleb deu. Acho que é Ferretti o nome do centroavante do Vasco. Não é daqui? Não, é Veguete, né? Veguete. Cara, que caneta. O maluco saiu rolando, cara. Aí, pra quem gosta de futebol, irmão, puta, ó, pra bater palma. Caneta daquela pro cara sair e já pedir pra cagar e ir embora. Já sai, dá uma papel higiênica aí, tô com dor de barriga. E já sai aí, pra esculachar. Apesar da derrota do Fortaleza, mas ó, caneta daquela é linda. Apesar que, do jeito que tá andando, a nutelagem que tá no futebol, qualquer dia dá uma caneta, vai ser cartão amarelo, né? Qualquer dia dá uma caneta, um balãozinho, qualquer drible assim vai ser cartão amarelo. Porque do jeito que tá no telo futebol, vai ser cartão amarelo. Então, essas duas coisas que eu queria falar. Outra, o Vasco, a gente não tem ainda ideia de onde é que o time do Vasco pode chegar. A gente não tem a menor ideia de onde o time vai. A gente sabe que o Vasco, o campeonato do Vasco é brigar para não cair. É igual do Bahia, é igual do Goiás. Cara, América Mineiro e Coritiba, irmão, na boa, acho que já foi pro saco. Esses dois acho que já foi pro saco. Ainda dá, matematicamente, dá, mas é difícil. Já estão a 10 pontos, acho que o Coritiba está a 10 pontos do time que está fora da zona de rebaixamento. Pode ser, pode, mas sinceramente não levo muita fé. Então, a gente não sabe onde é que o Vasco pode jogar. Mas o Fortaleza, a gente sabe onde é que o Fortaleza pode chegar. E a gente já viu o Fortaleza em alto nível. Eu quero que entenda. O Vasco, a gente já viu alguns bons jogos, mas são poucos. O Vasco montou um time no início, teve que remontar, ou seja, você não sabe qual é o nível do Vasco. Do Fortaleza a gente sabe qual é o nível. Então eu vou te dizer, o Fortaleza não fez dos seus melhores jogos. Essa é a verdade. O Fortaleza não fez jogos igual a gente já viu. O Fortaleza hoje foi abaixo. Isso não quer dizer que eu esteja menosprezando o resultado do Vasco. Não é nada disso. Então deixei bem claro. O Vasco, você não sabe qual o padrão, qual é a performance do Vasco. O Fortaleza a gente já viu. Em alto nível, grandes jogos, grandes partidas. Então, a gente tem um parâmetro para o Fortaleza. Para o Vasco você não tem parâmetro ainda. Então, hoje, o Fortaleza não fez um dos seus melhores jogos. Isso não quer dizer que o Fortaleza foi mal. Eu não achei que o Fortaleza foi mal. Só achei que o Fortaleza não fez uma partida das que a gente está acostumado a ver. E por que que não fez? Bom, vamos lá. Na minha opinião, o Vasco usou duas estratégias bem inteligentes. Primeiro, não deixou o Fortaleza com a bola. O Fortaleza gosta de ficar com a bola. Sabe contra-atacar, mas gosta de ficar com a bola. E segundo, o Vasco colocou um ritmo muito alto, tanto de marcação quanto de ataque. Então isso deixou o Fortaleza desconfortável. Então, na minha opinião, parte do jogo do Fortaleza que não encaixou, que não foi bem, foi provocado pelo Vasco da Gama. O primeiro tempo foi um primeiro tempo intenso, bem jogado pelos dois lados, terminou 0-0, mas eu achei o Vasco um pouco superior ao Fortaleza. O Vasco foi melhor, com mais posse de bola. As principais chances reais de gol
foram do Vasco, não quer dizer que o Fortaleza não criou, o Fortaleza criou, poderia até ter feito um gol no primeiro tempo, criou oportunidade também para fazer o gol, mas o Vasco criou mais. O Vasco teve mais oportunidades de marcar de marcar o seu primeiro gol. Então terminou 0-0 o primeiro tempo, num bom jogo, mas num ritmo mais pesado, num ritmo mais acelerado por parte do Vasco, com mais posse de bola, com mais marcação, com mais ataque. Então achei o Vasco superior. Na minha visão, o Fortaleza não fez as partidas que a gente está acostumado, muito pelo que o Vasco fez no primeiro tempo. O Vasco deixou o Fortaleza desconfortável. E alguns jogadores no Fortaleza também não estavam rendendo o que se esperava. Vai para o segundo tempo. Mais ou menos a mesma coisa, o Fortaleza começa um pouco melhor, com a posse de bola. No primeiro tempo o Vasco começou com muita intensidade, o Fortaleza deu uma equilibrada, depois o Vasco continuou sendo melhor. No segundo tempo o Fortaleza começou com mais posse de bola, controlando mais o jogo, o Vasco esperando um pouco mais, parece que estava demorando a entender o que o Fortaleza queria, o Vasco entendeu, deu uma equilibrada no jogo, até que sai o gol do francês, faz uma jogada, jogador, agora acho que foi o Praxedes, acho que ele faz uma jogada pelo lado do campo, ele passa por um, por dois, toca para o meio, Payet, que estava jogando um pouco aberto pelo lado do campo, no segundo tempo ele veio mais por dentro, eu acho que ele rende mais, concordo com o comentarista, o Payet rende melhor pelo... Não é que ele não sabe jogar pelo lado, mas eu acho que ele de frente, ele para organizar, ele tem qualidade para isso. Então ele ali, jogando como um 10 mesmo, no meio, colado com o centroavante, mais próximo do centroavante, eu acho que ele rende mais e ajuda mais o Vasco. Ele acaba fazendo um gol, pega a bola também, tira um pouco ali do zagueiro, para dar uma olhada, ter um panorama para poder chutar, chuta no cantinho e faz 1-0. O que acontece? O Vasco faz 1-0 com 21, 22 minutos, deixa eu dar uma olhada aqui, ali 58, 45, não, foi com 13 minutos, né? 13 minutos, deixa eu dar uma olhada aqui. Os 13 minutos mais ou menos de jogo, 13, 15 minutos de jogo, o Vasco faz 1-0. Com 20 minutos mais ou menos, 5 minutos mais ou menos depois que o Vasco faz o gol, essa é só a minha opinião, o treinador do Vasco errou feio, poderia ter custado caro essa vitória do Vasco. O treinador do Vasco, com 20 minutos, ele vai puxando o time para trás. Tira um, bota um volante. Tira outro, bota um volante. Ele vai puxando o time do Vasco para trás. O Vasco, do gol até o final do jogo, se eu não estiver enganado, o Vasco deu um contra-ataque, que foi o último lance do jogo. E o Vasco poderia ter feito os 2-0. Mas de 20 minutos até o final do jogo, foi praticamente defesa contra ataque. Foi ataque contra defesa, melhor. Foi ataque contra defesa. Enquanto o treinador do Vasco ia botando o time para trás, o Voivoda foi botando jogadores para frente. Tira um volante, tira o segundo volante, fica sem volante, bota o time para frente, bota 4 atacantes e foi para dentro. O Vasco se defendeu muito bem. Fechou o meio de campo, protegeu o meio de campo, ficou com 3 volantes, fazendo ali uma proteção. O Fortaleza ficou basicamente com 4-1-3-1 ou 4-1-5, mais ou menos uma porra assim, botou todo mundo para dentro, foi tocando a bola. Achei que o Galhardo não entrou bem, estava muito encaixotado ali no meio, estava muito preso ali no meio, não estava conseguindo se encontrar. O centroavante do Fortaleza também, o Lucero também não estava conseguindo se encontrar, o Pochettino depois saiu, mas o Fortaleza foi para dentro, criou oportunidade. O Tinga teve uma chance, uma cabeçada numa jogada com o Marinho,
que se o time tem um pouquinho mais de capricho, ele tinha feito o gol de cabeça, criou algumas oportunidades do Fortaleza e poderia ter empatado. Se o Fortaleza tivesse empatado, esse empate ia cair na conta do treinador do Vasco, que puxou o time todo para trás com 20 minutos do segundo tempo. Boa, deu sorte. Deu sorte. Que se o Fortaleza empata, a culpa seria do treinador, que muito cedo recuou o time para garantir 1-0. Então, cara, não achei que o Fortaleza jogou mal. Primeiro tempo, o Vasco neutralizou um pouco o Fortaleza e foi melhor. No segundo tempo, o Vasco consegue fazer o gol, depois recua tudo, depois só dá Fortaleza. O Fortaleza vai para dentro, só que não consegue fazer o gol. Não consegue fazer o gol. O goleiro do Vasco fez algumas boas defesas. Alguns jogadores do Fortaleza não estavam muito inspirados. O Vasco se defendeu bem, apesar de ter recuado muito, se defendeu bem. Conseguiu sofrer, mas sem desespero, e contou também com a falta de pontaria ali um pouco e de inspiração do time do Fortaleza. E no finalzinho quase que o Vasco ainda faz do segundo. Então, se você olhar o panorama, o Vasco foi melhor no primeiro tempo, faz o gol e depois só se defende. E o Fortaleza não teve a capacidade de pelo menos fazer um gol, porque criou e não concluiu correto. Aí você pega aqui as estatísticas, você vê pelos números que o Vasco foi um pouco melhor em relação a chute. Só que a maioria dos chutes do Vasco foram no primeiro tempo. No primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco teve o chute do gol, acho que teve mais uma chance e uma no final. O restante não teve. Então, cara, você pegando os números, as estatísticas, o que aconteceu é o Vasco ter sido feliz na sua finalização, não tem como dizer que o Vasco não mereceu a vitória. O Vasco sim mereceu a vitória, mesmo o Vasco recuando demais. Mas o Fortaleza não foi capaz de pelo menos fazer um gol, tendo praticamente 30 minutos sendo ataque contra a defesa. Então, irmão, Fortaleza não pode reclamar. Não fez uma partida ruim, mas não foi uma partida brilhante, igual a gente já viu o Fortaleza fazer. E o Vasco faz 1-0, recua todo, perigosamente, mas é a condição do Vasco hoje. Não tem jeito. Faz um gol, tem que se agarrar naquele um gol, porque esses 3 pontos são fundamentais para o Vasco tentar permanecer na Série A. Com isso, o Fortaleza está ali, com essa derrota, na 7ª colocação com 42 pontos, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro. Ou seja, o Fortaleza pode sair, quer dizer, o Fortaleza já está fora, já está na 7ª colocação. Mas o Fortaleza pode cair para a 9ª colocação ao final da rodada, se o Fluminense e Atlético Mineiro vencerem seus jogos. Apesar que eu não sei nem quais são os adversários, deixa eu até dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rápido. Fluminense pega o Corinthians e o Atlético Mineiro pega o Palmeiras. Então, ali, se vencerem, o Fortaleza pode terminar na 9ª colocação. E o Vasco da Gama, com esta vitória, sai da zona de rebaixamento, atinge os 30 pontos. Porém, o Goiás também tem 30 pontos e já jogou, porque ganhou do São Paulo. Mas tem o Santos, que ainda vai jogar. O Santos tem 30 pontos. Se o Santos empatar, o Santos sai do rebaixamento e o Vasco volta. Então o Vasco tem que secar o Santos. Santos que joga em casa contra o Bragantino. O Bragantino, nesse momento, é o 2º colocado do Campeonato Brasileiro. Vem de um empate. O empate que foi contra o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Jogo complicado para o Santos, mesmo em casa, jogo complicado. Mas se empatar, o Santos sai e o Vasco entra. Mas o Vasco é isso. Vai ser ganhar e torcer contra os adversários. Mas a vitória do Vasco foi justa. Apesar de eu achar e não concordar com o que o treinador do Vasco fez, recuou o time demais depois do gol.
poderia ter custado caro se o Fortaleza acerta um pouquinho mais a pontaria e tem um pouquinho mais de capricho no último passe. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!